Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 24 de janeiro de 2023. Boas-vindas a você que nos acompanha sempre e nos faz companhia também no final de semana. Geralmente a gente coloca no ar às 9 horas da noite, no dia anterior. Mais ou menos ali, umas 9 horas, 9h15, 9h30. No sábado, a gente posta o Evangelho do domingo por volta das 3 horas da tarde, para você se preparar para a liturgia do domingo. Então, fica combinado desse jeito. Final de semana também estamos juntos. E hoje celebramos com a cor litúrgica branca o grande doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que tornaste Santo Tomás de Aquino um modelo admirável, pela procura da santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir os seus exemplos. Amém. Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A linguagem viva dessa história é como uma sequência de filme que envolve o leitor nos acontecimentos. Parece incrível que um passageiro esteja dormindo pacificamente durante uma tempestade dessas. A história lembra o livro de Jonas. O Senhor soltou uma ventania no mar e uma tempestade tão forte que o navio estava prestes a se partir. Os marinheiros, assustados, invocaram cada um o seu próprio Deus e jogaram no mar o que estava no navio para eliminá-lo. Enquanto isso, Jonas, tendo descido ao lugar mais secreto do navio, deitou-se e dormiu profundamente. O chefe da tribulação aproximou-se dele e lhe disse: Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus cuide de nós e não pereçamos. Jonas se declarou pecador e se jogou no mar, e o mar aplacou sua fúria. Jesus é o Santo de Deus, que domina o mar com seu próprio poder divino. E para entender o poder demonstrado por Jesus nesta ocasião, devemos entender este episódio como um exorcismo da tempestade, e as palavras com as quais Jesus comanda o mar como uma expulsão de demônios. Aliás, ele usa essas mesmas palavras para expulsar os demônios. O poder de Jesus sobre o vento e o mar mostra que ele tem domínio sobre os poderes malignos. Jesus repreende o vento, como fez com os espíritos imundos. Marcos capítulo 1, capítulo 3, com a mesma injunção, ele silencia o mar que contém uma multidão de demônios que com todas as suas energias atrapalham a viagem de Jesus rumo aos territórios pagãos, onde eles têm o seu quartel-general.
Na Bíblia, o mar é símbolo do lugar onde se reúnem as forças do mal e que só Deus pode dominar. Os Salmos, em particular, contêm alusões à luta vitoriosa de Deus contra o monstro marinho do caos primitivo, Salmo 89, 93, 104, contra as águas do mar de correntes ou do rio Jordão, Salmo 74, 77, 78, ou simplesmente contra as ondas que se enfurecem contra os marinheiros, Salmo 107. A ação de Jesus, como a de Deus, é instantânea e eficaz. Os discípulos têm medo de chegar ao fundo onde está Cristo. Não têm fé nele. Batismo é descer com Cristo, estar associado a ele em sua morte e ressurreição. Essa história é um exercício batismal para ver se a palavra produziu seu fruto. A confiança de abandonar a nossa vida nas mãos de Jesus, morto e ressuscitado. No mesmo dia das parábolas, os discípulos são reprovados no exame. Mas a experiência não é inútil. Desperta-os e suscita-lhes a pergunta: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? E esta é a questão fundamental de todo o Evangelho. O discípulo é aquele que, depois de ouvir a palavra, se confia a Jesus adormecido e a palavra do Senhor, aceita ir até o fundo, que significa morrer com Cristo, na esperança, certeza de emergir com Ele para uma vida nova, ressuscitando com Cristo. Esta palavra é certa: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. 2 Timóteo, capítulo 2. A fé consiste em não ter medo de ir ao fundo com Jesus, de aceitar dormir com aquele que dorme para estar conosco. É confiar a nossa vida, os nossos medos ao Senhor da vida, que cuida de nós precisamente com o seu sono, a sua morte que opera a nossa salvação. E até o detalhe que descreve Jesus dormindo na popa do barco não é secundário. A popa é a parte do barco que afunda primeiro. Jesus nos precede no naufrágio da morte e nos desperta para a ressurreição, para exorcizar os nossos medos e suscitar em nós uma fé confiante e eficaz. Santo Tomás de Aquino. A vida e a obra de Tomás de Aquino são tão grandiosas que mesmo um resumo apenas razoável seria extremamente difícil. Viajou muito, conseguiu ainda assim escrever extraordinariamente em quantidade, principalmente em qualidade, inúmeras obras. Professor, pregador, filósofo, teólogo, consultor, conselheiro brilhante. Recebeu ainda a graça de visões e da levitação. Santo Tomás de Aquino deixou para a Igreja praticamente a síntese do pensamento católico. Tomás nasceu em Roca Seca, no condado de Aquino, região da Lácio, Itália, em 1225 ou, alguns dizem, 1227. Sua nobre família desejava para ele um alto cargo civil ou eclesiástico, e tudo fizeram para impedi-lo de seguir a vocação na ordem mendicante dos dominicanos, até mesmo pretendendo e levando uma prostituta para tentá-lo, mas nada disso adiantou, e ele foi ordenado sacerdote em 1244 em Nápoles. No ano seguinte estudou em Santo Alberto Magno em Paris, que o levou para lecionar em Colônia, Alemanha. Em 1252 voltou a Paris, onde se formou mestre em teologia e lecionou durante 3 anos. Seguiram-se Nápoles, Orvieto, onde completou a Suma contra os gentios, Roma e novamente Paris. Em 1272, Tomás pediu licença da Universidade de Paris quando os dominicanos de sua província natal o convocaram para fundar um Studium General, espécie de universidade, na cidade de Nápoles. Em 1273, terminou a Suma Teológica, que só foi completada até a questão 90 da terceira parte, pois no dia 6 de dezembro, Tomás comunicou ao padre Reginaldo de Piperno, seu amigo e secretário, que não escreveria mais, porque na igreja, após uma revelação sobrenatural,
havia entendido, por comparação, que tudo o que escrevera não passava de palha. Em 1274, convocado pelo Papa Gregório X, viaja para participar do Concílio de Lyon. No caminho, montado num burro, bateu a cabeça num galho de uma árvore tombada. Ficou seriamente ferido e foi levado às pressas para Monte Cassino. Depois de descansar por algum tempo, tentou seguir viagem, mas teve que parar, doente, na abadia cisterciense de Fossa Nuova. Faleceu sem completar 49 anos, no dia 7 de março de 1274. Sua festa, no dia 28 de janeiro, comemora o traslado do seu corpo para Tolosa. Foi proclamado doutor da Igreja, doutor angélico, E é patrono de todas as universidades, academias e escolas católicas do mundo. Para sua canonização, houve a contestação de que não havia milagres que o comprovassem, ao que o Papa João XXII respondeu: quantas proposições teológicas ele escreveu, tantos são os milagres que fez. Contudo, são verídicos os testemunhos de sua levitação em êxtase em Nápoles, Orvieto e Paris. A importância do legado teológico de São Tomás aparece em destaque na síntese coerente da racionalidade presente na filosofia de Aristóteles, com os princípios e tradição católicos. Defendia também que a política deveria estar subordinada à Igreja, pois possui um conteúdo ético, busca pelo bem comum, respeita os direitos dos seres humanos e busca pela moral. Esta linha de pensamento, a filosofia tomista, une harmoniosamente a fé e a razão, perspectiva abandonada, ignorada ou combatida por outras propostas. Das suas, talvez, 50 eminentes obras, podem ser consideradas principais: A Verdade do Conhecimento, escreveu entre 1256 a 59, A Summa contra Gentiles, que é a Suma contra os Gentios, 1261 a 63, A Summa Teológica, de 1265 a 73, e também os maravilhosos textos litúrgicos para a festa de Corpus Christi, utilizados até hoje, que escreveu de 1261 a 65, compostos a pedido do Papa Urbano IV, usados, como disse, até os dias de hoje. Ó Deus, que ilustrais a vossa Igreja com a admirável erudição de Santo Tomás de Aquino, vosso confessor, e a fecundais pela santidade das suas obras, concedei-nos a graça, vos pedimos, de penetrar com inteligência no que ele ensinou e, imitando, fazer o que ele fez. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santo Tomás de Aquino, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótimo sábado para você e nos falamos logo mais.